que gerencia o rio. Se você vai ver o que mais é forte em São Paulo é acerca do dinheiro. É por isso que as pessoas falam, você quer se divertir? Rio de Janeiro. Mas você quer ganhar dinheiro? Vai para São Paulo. Por quê? Porque o principado que rege a área que domina São Paulo, que também de vez em quando troca a regência, é sobre o dinheiro, sobre mamon, sobre as finanças. O Rio de Janeiro, sensualidade, bebedeira, prostituição. Então, a gente entendendo isso, fica mais fácil para entender o campo espiritual. E a gente lembra do que a gente falou de Daniel, falando sobre Daniel, ele falou, estava orando, o anjo falou, ele estava orando e eu recebi a tua palavra no primeiro dia, mas só veio depois de 21. Então, estava existindo uma batalha espiritual para que Daniel recebesse aquilo e só recebeu depois de 21 dias. Então, e o contexto vai dizer, a gente já partilhou sobre isso, ele fala, o príncipe da Pérsia me impediu de chegar aqui. E ele fala, quando eu saio daqui, eu ainda vou encarar o príncipe da Grécia. Então, existe um principado em cada região que vai atuar de uma forma diferente. E a gente entendendo esse campo espiritual, a gente entendendo essas atuações, fica mais fácil, entendeu? Segundo a cultura, né, a cultura espiritual, que a gente vai ter essa ênfase maior de matriz africana, existe um regente da cabeça, ou seja, eu vou usar demônio, porque é a nossa linguagem, mas eles vão usar talvez é, uma entidade, algo que rege esse corpo. Sim. E aí ele é o cabeça, e existem mais duas posições, geralmente três. Um que rege e mais dois. Então esse é o responsável pela regência vamos botar, da cabeça, da gerência da pessoa. Então, quando geralmente a gente está passando por um campo de libertação, na maioria das vezes essa regência não aparece. Quem está fazendo as algazarras é os subordinadozinhos. Vamos botar assim, um sargento e 2 soldados. Uhum. Entendeu? Então quem está fazendo as bagunçazinhas é os soldados. Então o soldado não manda. Então o soldado entra, ele sai e faz bagunça. Só que quando a gente chega, a gente tem autoridade. Então a gente chega e fala assim, ó, eu não quero falar com vocês não, soldadinho. Eu quero falar com quem gerencia. Eu quero falar com quem gerencia todo esse negócio. Ah, pastor, onde está isso na Bíblia? Jesus. Jesus chega no meio da Gadarena e pergunta, quem somos? Ele fala, somos muito, porque somos uma legião. Quem se apresentou para falar com Jesus? Quem se apresentou para falar com Jesus foi o que era o cabeça de tudo. É por isso que quando ele sai, carrega todo com eles. Entendeu? Uhum. E ele é bem enfático, porque só quem tem autoridade para falar o nome de quem é quem é o chefe de todos. Uhum. Então é por isso que ele dá toda essa característica de dizer que somos legiões, somos muitos e tal. E detalhe, ó autoridade que ele fala, por que vieste me aborrecer antes do tempo? Então existia um tempo para estar e para sair. Uhum. E sair de homem e entrar em porco, entendeu? É. Tem que ter autoridade para pedir alguma coisa. Ele pede para Jesus, nos deixe entrar nos porcos, entendeu? Então não era um qualquer, não era um soldadinho, era alguém que tinha autonomia dentro Sim, daquele contexto ali. Então quando a gente fala sobre isso, sobre entender esse campo espiritual, e isso é muito específico, eu não estou falando que você tem que ficar fazendo entrevista com demônio, nada disso, mas é com um propósito. Precisa saber por onde entrou, porque da maioria das vezes a gente entende que algumas coisas são por conta da genética, do que a mãe fez, do que o filho fez, porque muitos filhos são oferecidos, entendeu? O nome de filhos são oferecidos. Sim. Então existe uma autoridade que foi outorgada, uma assinatura que aconteceu. E a gente precisa rescindir esse contrato, a gente precisa quebrar esse contrato, dizendo não faz parte mais, é filha de Deus. E aí, quando a gente está numa libertação, por exemplo, antes de eu começar uma libertação, eu peço autoridade para a pessoa. Você me autoriza a ser o teu representante espiritual no campo espiritual sobre a tua vida? Representa. Então tá, eu tenho autonomia para isso? Tenho. Aí eu começo a libertação, porque quando o demônio chega, fala, você ouviu, né? Que me deu autoridade para falar sobre ela. Aí eu estou com autonomia para falar,
Eu quero falar com quem é responsável por essa gazarra toda e quero que tire, quero que saia. Ah, não, não vou sair. Vai sair pelo nome de Jesus e pela autoridade que me foi concedida agora. 7 diretos, 14. Tem mais, né? Meu... Mas o, o que o crente precisa saber, primeiro, eu digo que o crente precisa saber muito, é de Deus. Claro, isso de Deus precisa saber. Mas olha o que a Bíblia diz. Qual soldado que primeiro não conta o seu exército, se dá para ir contra 1.000 ou contra 100.000, é mais ou menos isso que ele fala. Sem primeiro, ele não vai para a guerra sem primeiro calcular se o que ele vai combater ele consegue. Então a gente precisa estudar o que a gente tem e estudar o nosso adversário. Então quando a gente está falando de libertação, não está falando de entender sobre demônio, está falando sobre entender quem a gente combate. Não é, eu faço libertação, ou eu estudo sobre libertação, não para saber sobre demônio, não. É para saber sobre como atuar em tal ou em outra situação. Porque tem algumas pessoas que batem muito nisso, falam assim, mas é Ghostbuster, caça-fantasma, caça-demônio. Não, irmão, mas tem coisa que não tem jeito, é campo espiritual. Existe, é real, né? É real. E não adianta a gente querer apagar isso. Isso é verdadeiro, isso acontece em algum lugar hoje da Terra, do planeta Terra, existe alguém que está sendo passando por opressão ou por possessão maligna. E se você que tem medo ou que critica não quer meter a mão, também deixa quem sabe meter a mão. É aquele negócio. Tá sujo. Eu não varro. Mas eu também não quero que você varra. Daí não... Entendeu? Daí não... É aquele negócio. E na maioria das vezes é assim. Eu não deixo você varrer porque talvez a sujeira esteja comigo. Não deixam mexer. Porque se mexer, o demônio fala. Cagueta até os erros deles. Entendeu? Então, eles não mexem nisso porque tem sujeira. E a gente precisa saber que todo o corpo tem querubim, serafim, anjo, tem todo principado, potestade. Existe uma classificação, que eu não falei agora na ordem certa, mas existe uma classificação que, dependendo do lugar, ela é uma atuação direta ou indireta. Por exemplo, quando a gente vou falar isso e também, se alguém quiser me criticar, deixa nos comentários aqui. Um bandista ou candomblessista, sei lá, vai falar, minha cabeça é Ogum com isso. Não é Ogum, não. Ogum não cabe nem no corpo. Entendeu? É um outro demônio no nível abaixo que se manifesta como Ogum, dizendo que é o representante daquele. Porque se fosse essa entidade, esse demônio, com o nome de Ogum, o corpo humano não resistiria. Entendeu? Por conta da pressão espiritual desse anjo caído. O corpo não suportaria. Então não é como se fosse um tenente falando, eu sou o tenente, mas quem se apresenta é o soldado em nome do tenente. Entendeu? Não, o corpo não aguentaria a pressão exposta por esse tenente. Estou fazendo uma analogia. Sim, sim. Entendeu? Então quem se apresenta é esse soldado dizendo que é o tenente. É isso. Entendeu? O que acontece? Na maioria das vezes é que demônio é esse aí? É o Lúcifer. É o Lúcifer mesmo? Não é o Lúcifer. Entendeu? Porque o Lúcifer não incorpora em ninguém, né? Entendeu? Então não é. É alguém que tem o nome de Lúcifer, a autoridade de Lúcifer, para manifestar dizendo que é o Lúcifer. Ele não é o Lúcifer. Entendeu? Não dá, cara. Algumas coisas são autorizações. Cheques em branco.